Bom dia, maná. E daí, como passaram a noite, né? Dormiram bem? Nós estamos de saída, tá? Quando chegar a gente avisa vocês, tá? Beijo. Nós saímos do Rio Grande com 2 caminhões. Um caminhão vinha todas as crianças, porque nós estávamos em 23, entre grandes e pequenos. E o outro caminhão vinha com os animais. Quando chegamos aqui, era tempo de seca, daí o caminhão conseguiu vir até na Figueira. Pusemos em Chapecó e no outro dia o caminhão conseguiu vir até na Figueira. Foi o primeiro caminhão que veio até na sede Figueira, porque primeiro só vinham de carroça. Eles escolheram um pedaço que dava para fazer a casa e começamos a roçar no meio do mato. E nós fomos ver a terra, onde que era a terra, e cedemos naqueles buracos. Ficamos com medo e escapemos. Escapemos porque tinha tigre, nós calculava. Eu e meu irmão, parecido irmão. E dali se perdemos no mato. Saímos às 3 horas da tarde do mato para sair, vim para cá sem comida. Eu fui em cima de uma árvore
Eu olhei, eu vi uma casa, então peguei o rumo e nós fomos. Daí, quando de noite nós estávamos jantando, eles contaram que acharam esses buracos, esse esperal. Quando foi de noite, eles prepararam as espingardas com cartucho bem carregado, porque sabe o que tem lá nos buracos? Se era tigre, eles diziam, né? Se era bichos. Daí, eles prepararam todas as espingardas bem carregadas, bem engraxadas. E nós, mulheres, se preparamos o terço, a vela, água benta e o crucifixo. Para ir lá achar esses buracos, ver se era visagem ou o que era. No dia seguinte fomos lá, na hora do almoço, que era o descanso. Quem que diz que acha ainda os buracos? Não achamos mais os buracos. Bom, daí passou. Quando nós estávamos terminando de fazer a roçada, que a roçada era essa aqui, ó. Onde que depois foi construída a casa, né? A primeira casinha que foi construída quando nós viemos morar aqui. Quando nós estávamos terminando de derrubar o mato, um dia veio uma tropa de uru, e o Giuseppe, como ele gostava muito de caçar, ele foi atrás desses uru e achou de novo os buracos. Os passarinhos sumiram lá onde que tinha os buracos. Daí ele com o facão abriu uma picadinha bem bonita e veio lá. Agora sei onde que é os buracos, agora sei. E fomos lá, daí nessa picada, e achamos esses ditos buracos. E lá era um lugar bonito, fresco. A gente pode sentir desde a primeira hora assim que lá era um lugar de apoio, de confiança, né? Tá, comecemos a rezar, pedir a saúde para todos e uma coisa e outra, e sempre rezando lá. Mas tinha tudo um buraco, não tinha lugar para colocar a gente, né? E daí nós tínhamos feito só um murinho com os bois e um prainozinho de 2, 3 metros só para parar em pé, para ir buscar água também. Daí veio do Rio Grande o Aldo Pelissari com a mulher dele, coitada, porque ela estava aborrecida, sempre meia doente, porque ela tinha perdido, já tinha tido 3 abortos. E o médico recomendou para ela que não pensasse mais em engravidar, porque era perigoso dela morrer também. E daí ela estava muito triste. Então a sogra disse para ela, vá, vamos lá na gruta e vamos rezar para Nossa Senhora que ela vai te dar a graça de tu melhorar. Ela foi de novo, quando completou um mês, fazer os exames, ela estava grávida. Daí, quando soubemos que ela estava grávida, nós tínhamos começado a novena ainda quando ela veio aqui. Mas daí, a gente sempre continuava a rezar e pedindo por ela. Depois ela teve 5 filhos e não morreu mais nenhum. Quando eu tinha 14 anos, eu senti o chamado para a vida religiosa. Então, com o apoio da minha família, procuramos uma casa e eu fui lá para começar a estudar o que seria ser religiosa. Porém, nesse tempo, aconteceu comigo uma anemia profunda e eu tinha febres diárias e fui enviada de volta para a família. E a minha mãe me ajudou muito a enfrentar essa realidade. E ela, como uma senhora chamada Teresa Bianchi, tinha no terreno dela uma gruta natural, a minha mãe perguntou para ela se ela fizesse uma promessa, poderia pôr lá a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Então a minha mãe fez uma promessa, que se eu pudesse me tornar religiosa, o dia que eu tomasse hábito, ela ia pôr lá uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes com Santa Bernadette. E foi o que aconteceu no dia 29 de janeiro de 1954. Até que depois aconteceu que a mãe, que ela já estava com, eu acho, mais de 60 anos, ela tinha quase 70 anos. Ela ficou cega. Um dia ela foi para Chapecó e de repente ela não enxergou mais nada. Nós ia com as crianças visitar ela, só passava a mão na cabeça deles e dizia: eu sou de Valpo,
Mas eu não me enxergo, eu não me enxergo. Bom, fazer o quê? Um dia de manhã, quando a gente levanta, sempre toma um chimarrão, ou fica... Naquela época se brustulhava a polenta, né? Estava brustulhando a polenta, o Rick levantou, que está ali até hoje, que ele pode contar a história, e ele me disse, Vina, eu não sei se eu sonhei, mas me parece que alguém veio me dizer. Eu tive tipo um sonho, né, de pegar, passar um paninho na imagem de Nossa Senhora e passar na vista da nona, né? Mas, então fazemos logo. De noite, peguei uma carroça, os colchões em cima, com tudo, as crianças, porque tinha um monte de piazada. E chegava lá, daí comecemos assim. Cada noite, 5 crianças rezavam o terço, cada uma dezena. Mas ainda na primeira noite que nós começamos a rezar o terço, quando terminamos de rezar o terço, que começamos a cantar as ladainhas, a nona começou a chorar. Daí nós cantava, chorava tudo junto. E daí quando terminamos, ela disse, eu enxerguei 3 esplendor, que ela nunca enxergava nada. Enxerguei 3 esplendor. Claro, não tinha luz elétrica naquela época, daí tinha a vela na frente do Jesus ressuscitado, a vela na frente da Nossa Senhora de Lourdes e o lampião. Tinha as 3 esplendor, né? Mas daí, então, imagina, a alegria de todo mundo. Quando foi na noite seguinte, quem por curiosidade, quem por devoção, quem porque queria ajudar ela para ver se ela enxergava, mas tinha um monte de gente que tá louco. De novo, quando terminemos de rezar o terço, que começamos a cantar as ladainhas, de novo ela começou a chorar. Daí, quando terminamos de rezar, ela disse, eu sei qual é que é a Nossa Senhora, eu sei qual é o Jesus. A Nossa Senhora tem a fita azul, é aquela lá. O Jesus tem a fita vermelha, é esse aqui. Imagina pra gente que estava lá rezando, todo mundo ficou. E quando foi a terceira noite, ela começou a enxergar mais ainda, e quando foi no último dia da novena, ela enxergou todo mundo, ela batia a palma faceira, porque ela enxergou todo mundo. Esses 3 primeiros milagres, ou os primeiros milagres que aconteceram aqui nesse local, eles são muito valiosos para a nossa história enquanto Gruta de Sebe Figueira, porque eles passaram a dar credibilidade, visibilidade para algo que estava só na dimensão da fé. Ou seja, passou-se a ter certeza com esses milagres de que Nossa Senhora intercede realmente para aqueles que a buscam nesse local, que pedem por suas necessidades, que pedem pelos seus anseios, pelas suas curas. Então, com esses primeiros milagres, passou-se a ter essa certeza de que ela realmente estaria presente aqui intercedendo por nós. Bom, dali passou-se um pouco, foi meu cunhado marista para lá na França, não sei se era em França, e lá ele trouxe a água benta de lá. Ele foi para Lourdes, lá onde a Nossa Senhora apareceu, e ele disse que o peral lá de Lourdes e esse da Figueira era idêntico, bem dizer. Daí ele trouxe a garrafinha com a água de Nossa Senhora de Lourdes e abençoou a fonte daqui e jogou no rio onde passava a água. E daí começamos a rezar o terço, começou a vir mais gente, mais gente, mais gente. Dali surgiu que veio o saudoso Padre Canísio a assistir a comunidade de Sebe Figueira. Daí o Padre Canísio também, quando ele viu a devoção que tinha ali na gruta, e o pessoal que ia lá, todo mundo rezar, porque qualquer coisa, alguém ficava doente, não tinha ir no médico, porque era muito longe para ir para Chapecó a cavalo, e não tinha outra condução. Daí iam lá na gruta pegar água, e lavava, se era uma ferida, lavava, se era uma dor por dentro, tomava água benta.
E a comunidade sentiu-se que era necessário se organizar nesse sentido. E aí então surge o que hoje nós temos de mais concreto, de mais valioso, que são as nossas romarias. E está aqui a primeira romaria que foi feita. Daí está o Dom José, o Padre Canísio. E olha o povo que naquela época participava, ó, da devoção. Daí nas primeiras romarias, então eles faziam festa, que nem churrasco. Mas depois da terceira romaria, daí eles resolveram de fazer a romaria penitencial, né? Então sem churrasco, sem nada, só com orações e reza e missa e essas coisas. Depois que os Inês nasceram, os dois com saúde, apesar da Sofia já ter nascido com 1,7 kg, aí a gente começou, no decorrer do tempo, a gente percebia que ela se alimentava, né? E toda vez que ela se alimentava, assim, da mesma forma que o Arthur, ela acabava vomitando bastante. E a gente achou isso uma coisa meio estranha, né? Uma coisa que não estava normal. E a gente comentou com o pediatra, com a pediatra, na verdade. Aí ela já encaminhou um exame, né? Ela disse, vamos fazer um exame porque não é normal acontecer isso, né? Aí a gente foi o caso que a gente foi até Chapecó, na clínica lá. Aí a gente fez um exame e acabou descobrindo então, né, que a nenê realmente não era normal aquilo, ela tinha um nódulo no fígado. E daí a gente saiu de lá, aí minha esposa já conhecia a gruta aqui. E daí, nesse intuito, né, de conseguir aí conciliar uma glória, constar alguma coisa, né, que fosse resolver da melhor forma, através da fé, a gente, na saída de lá, no retorno para casa, a gente já resolveu passar aqui na gruta, que eu não conhecia ainda. A gente chegou aqui e a gente fez a promessa, né, que a gente, se a gente obtivesse essa glória, a gente ia vir lá da onde a gente mora, em Pinhãozinho, até aqui a pé. Aí a gente fez a promessa, né? E daí no decorrer do tempo a gente voltou, foi até Florianópolis para fazer de novo um exame mais aprofundado lá. E quando a gente chegou em Florianópolis já não tinha mais nódulo. O local, ele sempre, diríamos, é um ponto de referência dessa aproximação com o que se busca, com aquilo que se deseja. E o exemplo da gruta, ele é um ambiente, diríamos, muito favorável a esse encontro pessoal, esse encontro místico com o próprio divino, né? A imagem de Nossa Senhora, quando tem a água lá que cai, né, da cachoeira lá, as outras imagens que estão lá, a própria natureza, da forma que está lá, né? Tudo isso cria, como se diz, um ambiente favorável. E a pessoa que vai lá, já com essa intenção, ou com essa promessa para pagar, ela vai já bem sugestionada, né, para o encontro. E isso vai favorecer muito. Isso vai, como se diz, criar esse espaço, esse ambiente favorável do encontro. Ela é carregada de um simbolismo. Mesmo pessoas não crentes, creio que não conseguiriam permanecer indiferentes ao local.
É um local reservado em meio à natureza, sim. Mas é impossível não reconhecer ali que existe algo diferente. E esse algo diferente nós chamamos de presença de Deus. Então, assim, a confiança da comunidade nesse lugar é tão grande que a comunidade se reúne com frequência para rezar diante das necessidades, principalmente assim dos momentos em que a saúde de alguém esteja debilitada, ameaçada. A comunidade assim é muito forte. E a oração da comunidade fortalece a todos, fortalece as pessoas que precisam. A oração da comunidade aqui nesse lugar intercede a favor então das graças que as pessoas buscam, que as pessoas precisam. Ave Maria, Ave Maria. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Naquele dia eu me distraí e acabei invadindo a BR. O cara me pegou mais ou menos em 140, era a velocidade que ele estava. E ela foi lá na prima dela que atravessa o asfalto para pegar o celular dela e convidar ela para vir junto. Naquele momento minha mãe, a gente escutou uns gritos, e a minha mãe chegou na minha área e caiu. E disse assim: a tua filha está esmagada lá no meio do asfalto. E daquele jeito que eu estava, eu saí correndo, que estava uns 200 metros mais ou menos da minha casa. Cheguei lá, daí a outra minha família não deixou eu chegar até a minha filha. Mas eu consegui escapar, eu disse: como é que eu não posso me ver a minha filha? Eu disse para ela, porque ela sempre dizia: pai, eu vou ajudar o pai está com pouca de saúde, eu vou ajudar o pai. Eu disse: minha filha, como é que tu vai ajudar o pai agora que tu está morta ali? E daí implorei a Nossa Senhora do Mundo: ô minha mãe, você nunca me abandonasse, não me abandone agora. Mas quando chegou no regional, a nossa família é bastante devota a Nossa Senhora, e daí a gente veio fazer uma oração, um tríduo. E depois foi feito mais outro. No 9º dia que foi feito o tríduo, ela voltou em si, bastante machucada. Mas eles disseram que não foi obra da medicina, foi obra divina, foi obra de Nossa Senhora, de nossa querida mãezinha. Graças a Nossa Senhora de Lourdes, depois de 4 meses eu voltei a caminhar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ali é um local sagrado, e ali também está o sagrado, porque temos a imagem de Nossa Senhora, sim, porque temos um local extraordinário que a natureza e Deus nos concedeu pelo dom da criação também. Mas ali existem testemunhos de fé, pessoas que vão com muita esperança buscar a força de Deus. Existem histórias, memórias, famílias, comunidades, experiências pessoais de fé. Então aquele local
ele me despertou para a necessidade de, oficialmente, como igreja, como paróquia no primeiro momento e quem sabe depois enquanto diocese, a gente fazer desse local não algo que ele ainda não seja, porque é um local sagrado, mas dar o devido reconhecimento a esse espaço que tem feito tanto bem a vida das pessoas ao longo de mais de 50 anos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. A tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Dentro do ser humano existe uma grande expectativa de melhoria na vida. Então, sempre que alguma coisa não vai bem, o ser humano procura a força do espiritual. E na gruta, com certeza, vão encontrar a força do espiritual, que vai levantar também o ânimo das pessoas. Então, 6 meses eu comecei com uma dor fraca, aí foi aumentando, foi até que eu não aguentei mais. Eu me obriguei a procurar um médico porque não tinha jeito. Daí foi feito os exames, diagnosticado que tinha um tumor. Estamos aqui internado, esperando o processo cirúrgico, e daí eu sei que o processo vai ser difícil. Nossa Senhora de Lourdes está cuidando de tudo. Por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora de Lourdes, que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre cada cabeça, cada coração, cada mão, cada pé, cada corpo feito à imagem e semelhança de Deus. Que essa bênção os acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.